Bruno Fernandes pode ser alvo de uma investida do Arsenal, Endrick pode voltar a ser envolvido em uma possível saída do Real Madrid, e o Barcelona já olha para Lautaro Martínez como alternativa depois das dificuldades para contratar Julián Álvares. O português continua sendo uma das principais estrelas do Manchester United e vem de uma temporada absurda na Premier League. Foram 21 assistências na competição, um recorde na história da liga, além de 9 gols. Ou seja, estamos falando de um dos jogadores mais produtivos do futebol inglês. E é justamente por isso que um possível interesse do Arsenal chama tanta atenção. Imagine Bruno Fernandes chegando para reforçar um meio-campo que já conta com jogadores de enorme qualidade. A criatividade, os passes decisivos e a capacidade de aparecer na área poderiam transformar ainda mais o ataque do Arsenal. Mas existe um enorme problema. O United não quer perder o seu capitão. O clube já indicou que pretende rejeitar propostas por Bruno Fernandes, e o jogador também não demonstrou vontade de deixar Old Trafford neste momento. Se o Arsenal realmente quiser transformar esse rumor em uma negociação, quanto teria que pagar uma cláusula milionária? Esse é justamente o ponto que torna essa história tão difícil. A antiga cláusula de liberação de cerca de 57 milhões de libras já expirou, e agora o Manchester United tem muito mais controle sobre uma eventual negociação. Ou seja, o Arsenal pode até estar interessado, mas tirar Bruno Fernandes do United seria uma operação completamente diferente. E enquanto essa história esquenta na Inglaterra, existe outro brasileiro que também pode estar diante de uma decisão importante. O atacante brasileiro passou parte da última temporada emprestado ao Lyon e mostrou exatamente por que o Real Madrid apostou tanto nele. Em apenas 19 jogos pelo clube francês, Endrick marcou 8 gols e deu 7 assistências. Números muito interessantes para um jogador tão jovem. Mas existe um problema. Ele precisa jogar. E voltar ao Real Madrid significa enfrentar uma concorrência enorme por minutos. Por isso, uma nova saída por empréstimo voltou a ser discutida. E o Napoli aparece entre os clubes que poderiam oferecer uma oportunidade interessante. Mesmo com o interesse de clubes, as informações mais recentes indicam que o Real Madrid prefere manter Endrick no elenco neste momento. E isso nos leva diretamente ao Barcelona. Porque enquanto Endrick procura minutos e o Arsenal procura reforços, o Barcelona precisa resolver um problema ainda maior. Quem será o próximo grande atacante do clube? Julián Álvares era uma das grandes prioridades. Só que a operação ficou cada vez mais complicada. O Atlético de Madrid não parece disposto a facilitar a saída do argentino, e isso obrigou o Barcelona a começar a olhar para outras alternativas. E um dos nomes que ganhou força é Lautaro Martínez. O argentino vem de mais uma temporada forte na Inter. Em 2025-26, Lautaro marcou 17 gols na Série A e terminou com 21 gols em todas as competições. Ou seja, o Barcelona estaria olhando para um atacante que já provou que consegue produzir gols no mais alto nível. Mas existe um detalhe. Lautaro não seria barato. A Inter sabe exatamente o valor que tem nas mãos. E o Barcelona, que precisa administrar cuidadosamente suas finanças, teria que encontrar uma maneira de fazer essa operação caber no seu projeto. Então aparece uma pergunta: se Julián Álvares ficou difícil, será que Lautaro realmente seria uma alternativa mais fácil? E é aqui que as três histórias começam a ficar ainda mais interessantes. O Arsenal quer aumentar sua qualidade. O Manchester United quer manter Bruno Fernandes. O Real Madrid precisa decidir o que é melhor para o desenvolvimento de Endrick. E o Barcelona precisa encontrar um novo atacante. Só que existe uma consequência que pode mudar tudo. Se o Arsenal conseguir avançar por Bruno Fernandes, o meio-campo dos Gunners ganharia ainda mais poder criativo. Se Endrick for emprestado, o brasileiro poderá finalmente conseguir a sequência que precisa para mostrar todo o seu potencial. E se o Barcelona conseguir contratar Lautaro, o clube poderá encontrar uma alternativa de alto nível para o ataque depois das dificuldades com Julián Álvares. Mas, neste momento, existe uma coisa que precisamos deixar clara. Bruno Fernandes no Arsenal continua sendo um rumor. Endrick no Napoli é uma possibilidade. E Lautaro no Barcelona também depende do que acontecer com Julián Álvares. Ou seja, ainda não existe um final para nenhuma dessas histórias.
E talvez seja exatamente isso que torne os próximos dias tão importantes. Comenta aí porque eu quero saber qual dessas transferências você realmente gostaria de ver acontecer.